Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. Senhora ministra, senhores ministros, eu tenho a satisfação de anunciar a presença neste plenário de alunos do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e também do Centro Universitário Newton Paiva de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Sim, mas não vai ser o primeiro, né? Sim, esse aqui é o tema do dia. Que tragédia que ela É o que eu vou fazer. Os dois em conjunto? Os dois? Mas o julgamento é conjunto, a vista é conjunto. Tá. Nesse aqui, o ministro. aqui, ó. O ministro Lewandowski, por questão das duas, né? É esse aqui. Chama a julgamento os recursos extraordinários 353, 657, 370, 682. O primeiro, da relatoria do ministro Marco Aurélio, recorrente à União, recorrido Madeireira Santo Antônio. Segundo, da relatoria original do ministro Ilmar Galvão, recorrente também à União, recorrido Indústria de Embalagens Plásticas Guará Limitada. A última anotação que tem diz o seguinte: o tribunal, por unanimidade, conheceu do recurso e, por maioria, deu-lhe provimento, vencidos os senhores ministros César Peluso, Nelson Jobim, Sepúlveda Pertence, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, que lhe negavam provimento. Não participou da votação a senhora ministra Carmen Lúcia, por suceder ao senhor ministro Nelson Jobim. Isso no 353, 657. Em seguida, suscitada a questão de ordem pelo senhor ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de dar efeitos prospectivos à decisão, o julgamento foi suspenso para aguardar a senhora ministra Ellen Grace, presidente, e o senhor ministro Eros Grau, ausentes justificadamente. A mesma proclamação é válida com apenas a alteração que não participaram da votação a senhora ministra Carmen Lúcia e o senhor ministro Carlos Brito, por sucederem, respectivamente, os senhores ministros Nelson Jobim e Ilmar Galvão. É a mesma a proclamação para o 370, 682. Eu, portanto, passo a palavra ao senhor ministro Ricardo Lewandowski, que suscita a questão de ordem. Pois não. Senhora presidente, na última sessão em que os presentes recursos vieram a julgamento, tendo em conta a alteração pela maioria de um voto apenas na jurisprudência até agora assentada por esta Corte sobre o direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de matéria-prima, cuja entrada é isenta, não tributada ou sobre a qual incide a alíquota zero, submeti questão de ordem a este egrégio plenário para que ele decidisse sobre a possibilidade de conceder-se efeitos prospectivos às decisões que deram guarida ao inconformismo da Fazenda Pública no tocante à polêmica questão. Para tanto, permito-me tecer algumas considerações iniciais de cunho doutrinário antes de ingressar no mérito propriamente dito do tema. A Constituição, segundo a lição clássica de Kelsen, é a norma fundamental que empresta validade a todas as demais normas de um sistema jurídico. Por essa razão, a compatibilidade destas com aquela configura verdadeiro imperativo categórico na acepção kantiana da expressão. E cito aqui, nota de rodapé, e digo o seguinte: sobretudo no que respeita à incorporação dos fundamentos axiológicos da Constituição no processo hermenêutico. Dito de outra maneira, a incompatibilidade de uma norma qualquer com texto magno faz desaparecer o fundamento que permite que ela exista validamente em um dado ordenamento legal.
Daí falar-se no princípio da supremacia das normas constitucionais, sobretudo em se tratando de constituições escritas e rígidas. Para preservar essa supremacia, existem mecanismos de defesa preventivos e repressivos destinados a salvaguardar a rigidez do sistema jurídico mediante a neutralização das normas incompatíveis com o texto constitucional. Entre nós, o controle repressivo cometido ao Poder Judiciário é de natureza híbrida, visto que pode ser realizado tanto pelo Supremo Tribunal Federal como por qualquer outro órgão judicante, singular ou coletivo. No primeiro caso, tem-se o controle concentrado de constitucionalidade e, no segundo, o incidental ou difuso. Embora a Constituição não explicite qual a pena cominada à norma inconstitucional, ela decorre do princípio da supremacia, correspondendo à sanção de nulidade ou anulabilidade com efeitos, respectivamente, ex tunc ou ex nunc. No controle difuso de constitucionalidade, a nulidade, como regra, é reconhecida ipso iure, operando ab initio, ou seja, retroativamente. No controle concentrado, também se declara a nulidade do ato normativo, geralmente com eficácia ex tunc, podendo, todavia, ser ele apenas anulado, estabelecendo-se que a decisão que reconhece a inconstitucionalidade opera ex nunc ou pro futuro. Apesar de suscitar controvérsias na doutrina, por entenderem certos teóricos, ainda jungidos a uma visão mais ortodoxa acerca do tema, que a norma inconstitucional, ao menos em nosso sistema, é sempre nula, cabendo ao judiciário simplesmente declarar tal condição, quando instado a fazê-lo, a pena de anulabilidade encontra atualmente previsão expressa em ordenamentos jurídicos de vários países, inclusive na legislação ordinária brasileira. Cito aqui quais são em notas de rodapé. Como a inconstitucionalidade pode ser arguida a qualquer tempo, não é difícil imaginar que a adoção sistemática da sanção de nulidade acarretaria graves transtornos às relações sociais, visto que a própria certeza do direito poderia ser colocada em xeque. A anulação da norma inconstitucional, com a modulação dos efeitos temporais da decisão, surge assim como precioso instrumento que permite temperar o princípio da supremacia constitucional com outros valores socialmente relevantes, em especial o da segurança jurídica. A necessidade de preservar-se a estabilidade de relações jurídicas pré-existentes levou o legislador pátrio, inspirado nos modelos alemão e português, a permitir nas leis 9.868, de 10 de novembro de 1999, e 9.882, de 3 de dezembro de 1999, que o Supremo Tribunal Federal regule, ao seu prudente arbítrio, os efeitos das decisões proferidas nas ações declaratórias de constitucionalidade, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas arguições de descumprimento de preceito fundamental. Nesse sentido, o artigo 27 da Lei 9.869 estabelece que o Supremo, por maioria de 2/3 de seus membros, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, pode restringir os efeitos de decisão que, nas ações diretas ou declaratórias, reconheça a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, estabelecendo que ela só tem eficácia a partir do trânsito em julgado ou de outro momento. O artigo 11 da Lei 9.888 estende essa possibilidade às ações de arguição de descumprimento de preceito fundamental. As referidas disposições afastam, pois, a imposição obrigatória da sanção de nulidade com efeitos ex tunc, visto que autorizar o STF a estabelecer discricionariamente, tendo como balizas os conceitos indeterminados de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, que sua decisão, em certos casos,
tem eficácia em momento posterior à vigência da norma declarada inconstitucional. É dizer, o direito positivo agora consagra a tese já defendida por alguns no passado, em sede doutrinária, e refiro-me ao saudoso e ao grande professor Pontes de Miranda, segundo a qual a decisão de inconstitucionalidade tem natureza constitutivo-negativa e não apenas declaratória, como se entendia tradicionalmente a partir de uma interpretação clássica do princípio da supremacia, combinada com uma leitura mais estrita dos dispositivos constitucionais que tratam da matéria. O efeito pró-futuro previsto nas leis 9.868 e 9.882, convém registrar, difere do efeito ex nunc. Este opera desde a decisão de inconstitucionalidade, ao passo que aquele atua a partir do momento escolhido pelo Supremo. Embora o efeito prospectivo variável possa causar certa espécie, seja por seu aspecto inovador, seja por não encontrar previsão constitucional expressa, quando compreendido sobre uma ótica teleológica, não é difícil constatar que ele encontra fundamento no princípio da razoabilidade, porquanto objetiva não apenas minimizar o impacto das decisões do Supremo sobre as relações jurídicas já consolidadas, como também evitar a ocorrência de um vácuo legislativo, em tese mais gravoso para o ordenamento legal do que a subsistência temporária da norma declarada inconstitucional. É bem de ver, por outro lado, que os artigos 27 da Lei 9.868 e 11 da Lei 9.882, na medida em que simplesmente autorizam o Supremo a, entre aspas, restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sem qualquer outra limitação expressa, a rigor não exclui a modulação da própria eficácia subjetiva da decisão, de maneira a permitir que se circunscreva o seu alcance, em geral erga omnes, a um universo determinado de pessoas. A redação também não afasta a possibilidade, em tese, de desconsiderar-se o efeito repristinatório da decisão de inconstitucionalidade sobre o ato revogado. Não impressiona, data venia, o argumento segundo o qual o poder atribuído ao Supremo Tribunal Federal de regular os efeitos das decisões proferidas no bojo de ações de natureza objetiva, em particular quanto ao seu aspecto temporal, não se encontra previsto em nenhum dispositivo do texto constitucional. É que o Supremo, segundo o artigo 102, caput da Constituição, da Carta Magna, exerce o relevante papel, entre aspas, de guarda da Constituição. Trata-se de um munus de matiz político, cujo exercício comporta considerável margem de discricionariedade, exatamente para que a Corte possa dar efetividade ao princípio da supremacia constitucional. Recorde-se, ademais, que o STF, ao proceder em casos excepcionais à modulação dos efeitos de suas decisões, por motivos de segurança jurídica ou de relevante interesse social, estará realizando a ponderação de valores e princípios abrigados na própria Constituição. Ora, esses fundamentos que autorizam a modulação dos efeitos das decisões prolatadas nos processos de índole objetiva também se aplicam mutatis mutandis aos processos de natureza subjetiva. Nesse sentido, existem precedentes nesta Corte, dentre os quais sobressai o acórdão prolatado em 6/6 de 2002, no paradigmático RE 197/917 de São Paulo, cujo relator foi o ministro Maurício Correia. Naquele julgamento, o ministro Gilmar Mendes, em erudito voto vista, assentou não haver dúvida de que, abro aspas, a limitação de efeito é um apanágio do controle judicial de constitucionalidade, podendo ser aplicado tanto no controle direto quanto no controle incidental. Fecho aspas, sobretudo quando, à luz, abro aspas novamente, diz Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, de um severo juízo de ponderação que, tendo em vista a análise fundada no princípio da proporcionalidade, faça prevalecer a ideia de segurança jurídica ou outro princípio constitucional relevante, fecho aspas. De fato, digo eu, embora estejamos tratando aqui de processos subjetivos,
A verdade é que, quando a matéria é afetada ao plenário, a decisão resultante na prática surtirá efeitos erga omnes. Nessa linha, o ministro Gilmar Mendes chamou atenção no citado pronunciamento para circunstâncias de que, abro aspas novamente, citando o eminente ministro, se o STF declarar a inconstitucionalidade restrita, sem qualquer ressalva, essa decisão afeta os demais processos com pedidos idênticos pendentes de decisão nas diversas instâncias, fecho aspas. Em julgado mais recente, datado de 3/2/2005, a saber, na ação cautelar autuada sobre o número 2.859, com pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recurso extraordinário, interposto pelo município de São Paulo contra acórdão do órgão especial do Tribunal de Justiça, proferido em ação direta de inconstitucionalidade, o plenário desta Corte referendou a cautelar concedida pelo relator, ministro Gilmar Mendes, com eficácia ex nunc, perfilhando a técnica explicitada no voto condutor da modulação dos efeitos de decisões proferidas no âmbito do controle difuso. Bem, como é do conhecimento de todos, em duas ocasiões anteriores, a última em 18/12/2002, o plenário desta Suprema Corte manifestou-se favoravelmente, por ampla maioria, ao creditamento do IPI nas operações de que trata os recursos sob exame. Nota de rodapé, cito esses dois RS. E, com base nessas decisões, foram tomadas várias outras de caráter monocrático nesse tribunal, também cito em nota de rodapé, são cerca de 60 delas, e de natureza coletiva no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais regionais federais. Em pesquisa que realizei, pude perceber que, não obstante a tendência que aqui se manifestava acerca da mudança do entendimento sobre a matéria, praticamente todos os tribunais regionais federais e mesmo os magistrados de primeira instância da Justiça Federal continuaram a prestigiar a jurisprudência predominante na Corte. Não é por outra razão que Karl Larens, ao tratar da importância dos precedentes pretorianos e da construção daquilo que denomina, entre aspas, de direito judicial, lembra que, abro aspas, existe uma grande possibilidade no plano dos fatos de que os tribunais inferiores sigam os precedentes dos tribunais superiores, e estes geralmente se atenham à sua jurisprudência. Os consultores jurídicos das partes litigantes, das firmas e das associações contam com isto e nisto confiam. A consequência é que os precedentes, sobretudo os dos tribunais superiores, pelo menos quando não deparam com uma contradição demasiado grande, serão considerados, decorridos largo tempo, direito vigente. Disso se forma, diz Karl Larens, em crescente medida, como complemento e desenvolvimento do direito legal, um direito judicial. Fecho aspas. Foi exatamente o que ocorreu na situação em apreço. Os contribuintes, fiados em entendimento pacificado... Ministro Lewandowski, Vossa Excelência me permite? Pois não. Eu acredito que Vossa Excelência pretende agora adentrar o próprio mérito. Pois Vossa não. Excelência admitiu que haja modulação? Pois não. Esse é o sentido do seu voto. E, a partir de agora, examina o caso concreto. Perfeitamente. Eu solicitaria a Vossa Excelência a autorização, primeiro, para acolher o voto da Corte a respeito desta primeira questão, se vamos ou não admitir a modulação, até porque eu tenho em mãos um pedido de sustentação oral. Os eminentes advogados que atuaram nos casos, eles manifestaram-se anteriormente, mas nunca sobre esta matéria. Então, propõe aqui um dos advogados um pedido de sustentação oral que eu também irei submeter aos colegas. Mas eu queria primeiro, creio que por método, definir essa questão. O tribunal define, em tese, se considera apropriada a modulação de efeitos e, a partir daí, definirá se defere ou não a sustentação oral. Presidente. Pois não, ministro Marco Aurélio. Estou de acordo. Presidente, confesso que imaginei de início, na assentada anterior, que estaríamos diante de julgamento encerrado. Mas eis que surge uma questão de ordem suscitada por integrantes da Corte
que, salvo falha de memória, integrou a corrente minoritária. É verdade. 2 são os recursos extraordinários. O relator de um deles já não mais integra o tribunal, o ministro Ilmar Galvão. Mas o segundo recurso extraordinário está sob a minha relatoria. Ante a questão de ordem, o conhecimento dos termos da questão de ordem, eu peço vista do processo. Bem, diante do pedido de vista do ministro Marco Aurélio, eu creio, ministro Lewandowski. O que me parece é que resta inconcluso o voto do ministro Mas Lewandowski. a sequência do voto do ministro Lewandowski dirá respeito, digamos, ao mérito da questão de ordem que ele suscita, se ele defere ou não a modulação nesse caso. O relator tem que ser ouvido. É claro. Ele é É. relator. O relator tem que ser ouvido. Realmente isso foi Como esse processo foi parado? um esquecimento de nós todos. Perdão, ministro. Suscitada a questão de ordem, O relator tem que ser ouvido. o processo deveria ter ido ao relator. Portanto, Concorda? Então, Sua Excelência, ministro Marco Aurélio, concorda? Vista dos autos. Ele já pediu. Vossa Excelência pediu vista. Então, e encerro por Vossa aqui. Excelência encerra por Pois aqui. não, Seu claro, voto sem retomará na próxima ocasião que o ministro Marco Aurélio trouxer a sua vista. Todos de acordo? Proclamo, portanto, que apresentada a questão de ordem pelo ministro Ricardo Lewandowski, dela pediu vista o ministro Marco Aurélio, aguardam os Senhor demais. presidente, se Vossa Excelência me permitir, Pois não. nesta primeira parte eu concluo pela possibilidade de modulação dos efeitos Exato. nos processos de natureza subjetiva. Esta é uma conclusão preliminar Pois que não. eu ofereço à Casa Pois não. para meditação. Quem é? Quero. Senhores ministros, senhora ministra, chama a julgamento agravo regimental no habeas corpus 90.280 de São Paulo. É da minha própria relatoria, sendo agravante Norma Regina Emílio Cunha e agravado o relator no HC 71.203 do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão desta presidência, que manteve a relatoria do presente writ com o eminente ministro Joaquim Barbosa, refutando a tese de livre distribuição dos autos suscitada pelos impetrantes. A questão debatida foi assim sintetizada pelo ministro Joaquim Barbosa. Disse Sua Excelência, aspas, os impetrantes, por meio da petição em referência, impugnam a distribuição do presente habeas corpus por prevenção. Alegam que a impetração impugna ato de constrangimento ilegal praticado nos autos da ação penal originária 177 TRF, processo número tal, a qual a ação penal originária número tal não estaria relacionada, razão pela qual não se justificaria a distribuição por prevenção a este relator. Requerem, assim, a livre distribuição do presente feito. Fecho aspas. A decisão, ora gravada, reconheceu a prevenção de competência do ministro Joaquim Barbosa, considerando que Sua Excelência já havia analisado previamente o HC 88.468, que veicula questões pertinentes à ação penal 177 do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Destarte, considerou-se aplicável ao caso o artigo 69 caput do regimento interno desta Corte. Por sua vez, o agravante reafirma a prevenção do ministro Joaquim Barbosa, tão somente para aqueles habeas corpus relacionados à ação penal 128 do mesmo Tribunal Federal. Sustenta ainda que no HC 59.663, distribuído perante o Superior Tribunal de Justiça, reconheceu-se a inexistência de conexão entre as ações penais já referidas,
razão pela qual inexistiria a prevenção de competência para julgamento do presente writ. Esse é o relatório. O voto, senhores ministros, é o seguinte. A presente controvérsia diz respeito à existência ou não de prevenção da competência do ministro Joaquim Barbosa para julgamento do presente writ, que impugna ato de presumido constrangimento ilegal praticado nos autos da ação penal 177 do Tribunal Federal da Terceira Região. Na decisão que não reconheceu a tese de livre distribuição e manteve a relatoria do ministro Joaquim Barbosa, manifestei-me nos seguintes termos. Verifico que o presente HC, impetrado em favor de Norma Regina Emílio Cunha, foi distribuído ao ministro Joaquim Barbosa em 14 de dezembro de 2006, observando-se prevenção ao HC 90-240. De seu turno, na distribuição do HC 90-240, observou-se a prevenção de competência do ministro Joaquim Barbosa em virtude de sua relatoria no HC 88-468. O andamento processual do aludido HC 90-240 demonstra que aquele writ foi impetrado nesta Corte em 12 de dezembro de 2006 e distribuído na mesma data ao ministro Joaquim Barbosa. Contudo, em 13 de dezembro, os impetrantes protocolaram petição desistindo daquele feito. Em 15 de dezembro, apresentaram petição neste writ, protocolado, repita-se, em 14 de dezembro, por meio da qual sustentavam, em síntese, que a impetração, por ter se insurgido face à coação ilegal praticada originariamente nos autos da ação penal originária 177 do TRF da Terceira, a distribuição da mesma deveria, data máxima vênia, ter obedecido ao critério da livre distribuição, conforme artigo 69 do Regimento Interno. Como observado acima, dizem os impetrantes que o presente habeas corpus deveria ter sido distribuído livremente, não ao ministro Joaquim Barbosa, que estaria prevento apenas para aquelas impetrações relativas à ação penal originária 128, relatora desembargadora Salete Nascimento, do Tribunal Federal da Terceira, e não para os feitos em que o ato impugnado tivesse relação com a ação penal 177, de relatoria da desembargadora Terezinha Caserta, daquele mesmo pretório. Todavia, a análise do HC 88-468, que é aquele primeiro, cuja prévia distribuição ao ministro Joaquim Barbosa determinou as ulteriores distribuições por prevenção no HC 90-240 e no HC 90-280, deixa claro que o aludido writ tem por objeto questões pertinentes à ação penal 177. É o que se verifica pela simples leitura dos pedidos deduzidos nos autos daquele habeas corpus. Pleiteiam os impetrantes liminarmente, aspas, a suspensão dos efeitos das decisões abusivas, arbitrárias e ilegais que decretaram a imotivada e ilegal prisão preventiva da paciente, bem como para suspender o trâmite da ação penal pública incondicionada número tal, recebida inadvertidamente pela autoridade coatora. E, no mérito, aduzem pedido no sentido de, aspas, julgar totalmente procedente esse writ, para conceder a presente ordem de habeas corpus, decretando a nulidade da prisão preventiva decretada e mandando trancar a ação penal pública incondicionada que tramita perante o órgão especial do Tribunal Regional da Terceira Região, sob a relatoria da desembargadora Terezinha Caserta, sob o número tal. A prisão preventiva decretada no processo número 24.030066797 já foi, inclusive, analisada nos autos do HC 88-468 pelo ministro Joaquim Barbosa, que averbou, no que tange a liminar pleiteada nos autos, o seguinte: a decisão apresenta fatos concretos que fundamentaram a prisão cautelar da paciente por ameaçar a ordem pública, a ordem econômica e a aplicação da lei penal. Assim, mais uma vez, considero ausente requisito autorizador da liminar pleiteada. Fecha aspas. Não resta dúvida, portanto, que a discussão veiculada no HC 88-468 guarda estreita relação com a ação penal 177 do TRF Terceira, autorizando que se estabeleça a prevenção de competência do ministro Joaquim Barbosa para julgamento do presente HC 90-280, o qual, segundo argumentam os próprios impetrantes,
refere-se a ato manifestamente ilegal e arbitrário praticado nos autos da ação penal 177. Ademais, corrobora essa assertiva o teor do artigo 69 do Regimento Interno, aspas, o conhecimento do mandado de segurança, do habeas corpus e do recurso civil ou criminal torna preventa a competência do relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes ao mesmo processo. Diante do exposto, dizia eu, mantenho a relatoria do ministro Joaquim Barbosa, a quem determino o retorno dos autos. Assim, a decisão ora gravada, digo eu, com fulcro no artigo 69 do Regimento Interno desta Corte, reconheceu a prevenção de competência do ministro Joaquim para o julgamento do presente feito, em razão de ter Sua Excelência conhecido previamente do HC 88.468, o qual, assim como ocorre na presente impetração, impugna, como tentei deixar claro, ato praticado nos autos da ação penal 177. Quanto às razões veiculadas no presente agravo, entendo que as mesmas não têm o condão de modificar o entendimento já esposado. Com efeito, o simples fato de o Superior Tribunal de Justiça ter reconhecido a inexistência de conexão entre as ações penais 128 e 177, que tramitam perante o Tribunal Federal da Terceira, nada influi sobre a prevenção de competência já estabelecida no âmbito desta Corte. Ora, não se discute na hipótese a eventual conexão entre as já mencionadas ações penais, mas sim a prevenção de competência que se estabelece neste tribunal em face de expressa previsão da norma regimental para conhecimento dos habeas corpus referentes à ação penal número 177. Mantém-se, portanto, íntegra a prevenção de competência do ministro Joaquim Barbosa para julgamento do presente feito. E, por essas razões, eu nego o provimento ao agravo regimental. Colho os votos. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho Vossa Excelência. Ministro Lewandowski. Também acompanho. Ministro Eros Grau. Também acompanho, Vossa Ministro César Peluso. Carlos Brito. Acompanho. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio. Presidente, gostaria de ter a confirmação de um dado. Pois não. O primeiro habeas corpus distribuído ao ministro Joaquim Barbosa, Sim. ele teve como origem em si remota ato praticado na mesma ação que veio a ensejar no incidente posterior o segundo habeas corpus, justamente esse, em relação ao qual se discute a distribuição? Ministro Marco Aurélio, o primeiro habeas corpus distribuído foi esse 88.468. Ao ministro Joaquim Barbosa. Ao ministro Joaquim Barbosa. Referia-se, enfim, pedem os impetrantes, dizem eles, que se refere a ato manifestamente ilegal e arbitrário praticado nos autos da ação penal 177. Existe uma outra ação penal de número 128, se não me engano, 128. que o Superior Tribunal de Justiça declarou que não são conexas, mas isso em nada altera Sim, sim. a distribuição nessa Corte. Então a resposta 177. A resposta é afirmativa. O primeiro habeas gerador da prevenção, ele diz respeito à mesma ação que deu margem a essa segunda impetração, ao habeas corpus 90.280. Porque entendo que a prevenção fixada no artigo 69, quanto a habeas corpus, pressupõe incidentes que desaguem em impetrações sucessivas relativos à mesma causa, à mesma ação penal. Embora não seja essa a nossa praxis, que estabeleceu a prevenção pelo nome. Pelo jurisdicionado, a clientela formada, né? Mas, diante da confirmação desse dado por Vossa Excelência, ou seja, o HC, ele tem origem remota, como eu disse, né? Na mesma ação que deu margem à distribuição anterior do habeas 84.468 ao ministro Joaquim Barbosa, entendo também Na verdade, que há... são três. O primeiro foi 88.468, depois impetrou-se esse 90.240
de que houve desistência no dia seguinte. No dia subsequente, impetrou-se o 90, Também 200 distribuído ao ministro Joaquim Barbosa. 280, e pretendia a suposição, ou pelo menos a intenção dos impetrantes, é que fosse livremente distribuído, uma vez que não haveria essa... o ministro Joaquim, houve desistência, então, portanto, não haveria conexão. Só que a Mas o conexão primeiro- é estabelecida com o O primeiro. primeiro, de qualquer forma, não foi 170. distribuído ao ministro Joaquim Foi distribuído ao Barbosa ministro Joaquim. e também teve como motivo, né, ato praticado na mesma ação penal que deu margem à a única- impetração do habeas 90-280. O único esclarecimento extra que eu preciso dar a Vossa Excelência é que aquele primeiro habeas corpus, ele atacava tanto a 177 quanto a 128. De qualquer forma, foi Mas a distribuído à Sua 177 Excelência. está lá. A Sua Está- Excelência Não, também e a envolvida, 177 está envolvido o integrada. ato também formalizado na ação penal 177. Acompanho Vossa Excelência, desprovendo o agravo. Ministro Celso de Mello. Acho que ficou claro, segundo leio na decisão de Vossa Excelência, que a causa geradora da prevenção, neste caso, foi motivada pelo HC 88468. E Vossa Excelência acentuou na decisão hora gravada que a discussão, que o debate suscitado no HC 88468 guarda estreita relação com a ação penal número 177, que foi ajuizada perante o Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu tenho para mim que, sendo o ato agora debatido neste novo habeas corpus vinculado à mesma ação penal 177, impõe-se efetivamente o reconhecimento da prevenção apontada corretamente. Ministro Sepúlveda Pertence. O tribunal, à unanimidade, nos termos do voto da relatora, negou provimento ao agravo. Tem duas sustentações. Tem esse pedido de preferência do ministro Carmen Lúcia por subsídio de governador. Esse eu vou chamar agora. Chama a julgamento, sendo relatora a eminente ministra Carmen Lúcia, a ação direta de inconstitucionalidade 3.853, requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados, requerida Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Sim, presidente, é uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho contra o artigo 29A, caput, parágrafos 1º, 2º e 3º do ato das disposições constitucionais gerais e transitórias da Constituição do Mato Grosso do Sul, que foi introduzida pela emenda constitucional número 35, de 20 de dezembro de 86. A entidade autora relata que a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso fez publicar esta emenda no dia 29 de dezembro. Eu transcrevi no relatórios para os senhores ministros. Vou ler apenas o artigo 2º, onde se inclui este artigo 29A, para conhecimento dos senhores advogados presentes saberem do que estamos a cuidar. Artigo 2º, fica acrescentado ao ato das disposições constitucionais gerais e transitórias, artigo numerado como 29A, com a seguinte redação. Artigo 29A. Cessada a investidura no cargo de governador do Estado, quem o tiver exercido em caráter permanente, fará jus a um subsídio mensal e vitalício igual ao percebido pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo 1º. O recebimento do subsídio é restrito ao exercente de mandato integral e não poderá ser cumulativo com a remuneração de cargo eletivo ou de livre nomeação, federal, estadual ou municipal. Parágrafo 2º. Em caso de falecimento do beneficiário, o cônjuge supérstite receberá a metade do subsídio, aplicando a mesma inacumulabilidade prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. O subsídio poderá ser retirado pelo voto de 2/3 da Assembleia Legislativa, em caso de provada indignidade do beneficiário pela prática de ato grave no exercício de mandato eletivo ou cargo de livre nomeação. Argumenta a autora que as normas questionadas afrontariam o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, no qual se dispõe seu subsídio, remuneração paga a membro do poder, ao detentor de mandato eletivo, aos ministros de Estado e aos secretários estaduais e municipais, enquanto no exercício da função pública ou do mandato. Pelo que, afirma ela, na prática, instituiu a norma em questão, benefício rotulado de subsídio, todavia com as características de provento ou pensão, sem o atendimento das prescrições constitucionais dos artigos 201, parágrafo 1º, 195, parágrafo 5º,
desatendendo-se ainda os artigos 22, inciso 13 e 37, inciso 13, todos da Constituição. A autora observa também ter havido instituição de pensão gratuita pela norma impugnada em ambiente constitucional impróprio, como seria o ato das disposições constitucionais gerais e transitórias. Aquelas normas estariam a criar situação jurídica nova, de natureza não transitória e consubstanciada na percepção de subsídio mensal e vitalício. Foi requerido o deferimento de cautelar e, no mérito, a procedência da ação. No dia 29 de janeiro deste ano, a senhora presidente aplicou ao caso o procedimento previsto no artigo 12 da Lei 98/68. Foram prestadas as informações solicitadas pelo presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, relatando àquela autoridade o histórico das pensões vitalícias concedidas a ex-governadores, com base na emenda constitucional número 1 de 69, era o artigo 184 daquelas disposições, e observando que, ao contrário da emenda número 1, que é previsto expressamente, a Constituição de 88 dela não cuidou, mas que não se poderia concluir ter vedado a sua adoção pelos entes estaduais. Encarece a autoridade a autonomia do Estado-membro para adotar medidas como a que se contém nas normas em questão, distingue entre benefício previdenciário com benefício da graça, afirmando que é justamente do que trata a emenda constitucional 35, e afirma não haver qualquer contrariedade aos dispositivos constitucionais realçados na inicial da ação, porque não estaria diante de benefício previdenciário. A Advocacia Geral da União manifestou-se pela inconstitucionalidade do artigo 2º da emenda constitucional 35 e, sob a alegação de ter sido ferido o artigo 37, inciso 13 da Constituição, que veda a equiparação ou vinculação, especialmente a situação que não guarda identidade com a base funcional sobre a qual se quer praticar o pagamento estatal. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela procedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade, porque teria havido afronta aos artigos 25 caput, 37 caput e inciso 13 da Constituição e ainda ao artigo 11 do ato das disposições constitucionais transitórias. É o relatório, senhora presidente. Não há sustentação, ministra Carmen Lúcia, o voto de Vossa Excelência. Senhora presidente, pelo artigo 29-A e seus parágrafos 1º a 3º do ato das disposições constitucionais gerais e transitórias da Constituição sul-mato-grossense, foi instituído um benefício a ex-governador daquele estado com o rótulo de subsídio mensal e vitalício igual ao percebido pelo chefe do Poder Executivo. Titular desse benefício seria quem tiver exercido em caráter permanente mandato integral, sendo inacumulável com remuneração de cargo vitalício ou de livre nomeação federal, estadual ou municipal. O benefício seria ainda transferível ao cônjuge supérstite, reduzindo-se, então, a metade do que seria devido ao titular. Para se apreciar o alegado vício de inconstitucionalidade, que estaria a tisnar as normas em foco, cumpre inicialmente aferir-se a natureza do favor concedido, a fim de se saber se, pelo quanto elaborado no ato legislativo questionado, se teria arranhado ou não o ordenamento constitucional e em que pontos, se concluído positivamente, quanto a inobservâncias havidas. Se notar de pronto que as normas questionadas têm uma redação complicada, pois afirmam o que não expressam e explicitam o que não pode ser considerado na literalidade dos seus termos. Note-se, por exemplo, que o favor é concedido a quem tenha exercido o cargo de governador em caráter permanente. Dá-se, contudo, que os cargos políticos de chefia do Poder Executivo no ordenamento republicano e democrático brasileiro hoje vigente não é jamais exercido ou ocupado em caráter permanente, mas sempre transitório. Numa república, os mandatos são temporários e seus ocupantes transitórios. Há que se cuidar, pois, ao apreciar das normas em questão, de se ter claro e preciso do que aqui se cuida. Elas tratam de favor pecuniário estabelecido para quem já se tenha desinvestido do cargo político de governador de Estado e que, ao nele ser investido, sabia, portanto, que o seria para um período certo quanto à sua duração e ao regime constitucional que submete os seus ocupantes. Toda elaboração patrocinada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados na petição inicial põe-se por ilações firmadas a partir da natureza do ganho assegurado vitaliciamente a ex-governador sul-mato-grossense. Afirma a entidade autora que se estaria em face de um benefício de natureza previdenciária sem observância dos parâmetros constitucionais relativos à matéria. Contrariamente, observa a Assembleia Legislativa sul-mato-grossense, se cuidaria de erro da autora que confunde pensão com aposentadoria, pensão de graça com benefício previdenciário. No direito brasileiro, em termos de Instituto de Direito Administrativo e Previdenciário, não se abaralhar subsídio, benefício, vantagem, provento e pensão,
cada qual nomeando uma categoria de pagamentos devidos a agentes ou servidores perfeitamente identificados e para os quais se definem nos sistemas os regimes próprios. Anote-se de imediato, nenhum deles significa privilégio. Esse, ainda que rotulado com o nome de qualquer daqueles, não se compatibiliza com o direito constitucional republicano em vigor. Eu arrolei rapidissimamente, apenas para depois distinguir, que subsídio é uma contraprestação pecuniária relativa a cargo público instituído por lei para os agentes públicos constitucionalmente definido nos artigos 37, incisos 10 e 11, e 39, parágrafo 4º, pelo qual se fixa o pagamento único devido mensalmente pelo desempenho das funções estatuídas. Benefício é direito legalmente conferido a alguém que se expressa em pecúnia como um acréscimo ao patrimônio jurídico do agente público ou de cidadão. Vantagem é um direito conferido legalmente a alguém que se expressa em proveito que pode ser representado ou não em pecúnia, como férias, licenças, acréscimos remuneratórios decorrentes de condições pessoais. Provento é estipêndio percebido pelo aposentado como referência pecuniária do que lhe é devido pelo sistema de seguridade social público ou privado. E pensão é que é o valor pago aos dependentes após a morte do segurado, nas condições previstas em lei ou em contrato específico. O pagamento definido como devido a ex-governador sul-mato-grossense não configura qualquer daqueles institutos. O que, sob o rótulo normativo, se apelidou subsídio, subsídio não é. No direito, como se sabe, o nome não transforma a realidade sob a qual ele se encobre. Também não se tem ali uma pensão de graça, como insiste em afirmar a Assembleia Legislativa Sul-Mato-Grossense, porque pensão no sistema jurídico vigente não se confunde com graça, somente podendo ocorrer nos casos e condições legalmente previstos. O de que ali se cuida é de um pagamento estadual singular, instituído como uma graça com recursos públicos, conforme anotado pela própria Assembleia Legislativa, para ex-governador que atenda às exigências afirmadas nos parágrafos 1º a 3º do artigo 29-A. Trata-se, portanto, de uma regalia, uma dádiva, uma recompensa vitalícia, um proveito pecuniário de natureza permanente, instituído não como benefício, mas como uma benesse ou um favor conferido a quem tenha se desinvestido do cargo de governador após ter desempenhado o mandato completo. Conquanto mencionado no artigo 29-A, o termo subsídio não se submete à criação daquela norma ao regime constitucional adotado para este instituto, no artigo 39, parágrafo 4º, e no 37, incisos 10 e 11 da Constituição. Nem se cogite aqui da possibilidade de o ente federado poder aproveitar o termo utilizado pela Constituição com conteúdo específico para outra realidade. No direito positivo, sabe-se, uma coisa pode ser bendita uma vez com o mesmo significado. O ordenamento jurídico não há de utilizar a mesma palavra para dois conteúdos, nem há de se valer de duas palavras para o mesmo conteúdo. O que a Constituição da República adotou de conteúdo específico, a ele há de se ater o constituinte derivado, reformador ou estadual, e o legislador infraconstitucional, a fim de que o direito promova a compreensão e não a confusão dos conceitos em desrespeito ao direito das pessoas de entenderem do que cuidam as normas do sistema segundo a qual vivem. Na espécie vertente, reitere-se, o que se tem é um favor pecuniário vitalício instituído para o que deixou de ser agente político estadual pelo exaurimento do mandato de governador do Estado. Ainda assim, não tem razão nessa parte a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, nem a Advocacia Geral da União, que pretendem não se dever, no caso, considerar para fins de apreciação da constitucionalidade ou não das normas em causa, o que dispõem os artigos 169, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, e 195, parágrafo 5º da Constituição. É que o artigo 29-A não institui apenas o favor ao ex-governador, mas, a partir do apelidado subsídio a ele concedido, também se institui a pensão ao cônjuge supérstite do ex-governador. É o que se tem no parágrafo 2º do artigo 29, pelo qual se introduz pensão garantida ao cônjuge supérstite, ou seja, não se tem apenas a criação do denominado subsídio atribuído ao ex-governador, mas também a pensão que dele deriva. Embora não tenha embasamento constitucional ou legal quanto instituído como graça remuneratória mensal e vitalícia em favor de ex-governador de Estado e a pensão ao seu cônjuge supérstite pela Assembleia Sul-Mato-Grossense, há de se examinar se a benesse pecuniária criada teria fundamento constitucional sobre outro título e ainda se atenderia ao que dispõe o sistema jurídico vigente sobre gastos públicos. É que, pelo favor instituído, se acresce o custeio a ser assumido pelo ente estadual após a extinção do mandato do favorecido. Pagamento estatal sem trabalho do agente tem conotação ou coloração de provento, pagamento devido em razão de aposentadoria, ainda que sem as causas e condições legais para tanto previstas. Mas é certo que a graça instituída, no caso ora cuidado,
tem os mesmos efeitos do Instituto da Aposentadoria, conquanto aqui não se o tenha adotado desse título, ou dessa forma. Tampouco se tem atendido à fundamentação constitucional própria para essa figura. Mas é gasto da rubrica de pessoal a ser aperfeiçoado pelo Estado-membro. Logo, para que pudesse ser feito, se pudesse ter sido instituído, haveria de atender, sim, o que dispõem os artigos 169, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, e 195, parágrafo 5º da Constituição da República, especialmente porque, além do subsídio, foi instituído também a pensão ao cônjuge supérstite do ex-governador. No artigo 169, transcrevi, a despesa com pessoal depende, e a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, bem como a admissão ou contratação de pessoal, depende sempre de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos nela decorrente e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por sua vez, o artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, reza que nenhum benefício ou serviço de seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. A circunstância de ser apelidado de graça pela Assembleia Legislativa Sul-Mato-Grossense não faz com que aquele dispêndio não tenha de ser custeado pelos cofres públicos e, para tanto, inclua-se na rubrica gastos com pessoal e que a sua concessão não tenha de atentar às fontes de custeio a serem asseguradas para que não se tenha o desbaratamento das contas públicas constitucionalmente vedado. Quem pudesse conceder uma graça pecuniária poderia tantas outras fazê-lo, como de resto enfatiza a própria Assembleia Legislativa em suas informações. Também não se considere válida a assertiva daquele órgão legislador no sentido de que seria desnecessário maiores comentários sobre o assunto, porque diz a boa técnica legislativa que não deve trazer fonte de custeio, que este assunto está reservado à legislação infraconstitucional. Há no Orçamento Geral do Estado, afirma a Assembleia, rubrica própria capaz de sustentar a disposição adotada. Assim foi, é e será. A Constituição Brasileira de 88 obriga sejam observadas por todos, inclusive os constituintes estaduais, normas relativas a condições para definições de gastos públicos com pessoal. O seu descumprimento não foi, nem é e nem será juridicamente aceitável. A Constituição do Brasil impõe o contrário do que é alegado. Estou transcrevendo uma passagem do Marshall no julgamento no qual ele sustenta exatamente que o que se tem formulado na Constituição não pode ser contrariado. Tudo que seja ofensivo à Constituição é nulo. Assim, na esteira daquele entendimento firmado e reafirmado em 2 séculos de prática constitucional, o que dispõe a Constituição há de ser obedecido para que a criação legislativa infraconstitucional seja válida. A desobediência constitucional importa a invalidade da norma criada e, por isso mesmo, lei não pode ser considerada. Faço uma referência ao princípio constitucional republicano que parece ter sido descumprido no caso. A Assembleia Legislativa expressamente afirma: não há como confundir benefício previdenciário com benefício da graça, e que é justamente o que trata a Emenda Constitucional 35. Por esse benefício da graça, afirma a Assembleia, o Estado externa o seu reconhecimento ao quem, de alguma forma, ele entende haver contribuído com o seu crescimento, sua consolidação, sua projeção, seu desenvolvimento. Esse reconhecimento pode ser traduzido em forma de um diploma, uma medalha ou ainda, como no caso, uma retribuição pecuniária. Ora, acingir-se o Estado ao que querem os autores está daqui em diante, vedado que ele, Estado, externe o seu reconhecimento de forma pecuniária a, por exemplo, o famoso artista que tanto contribuiu para a difusão do seu nome, que hoje, por via das circunstâncias, encontra-se sem condições de promover a própria sobrevivência. Nessa passagem, a Assembleia Sul-Mato-Grossense vislumbra a razão jurídica que ao caso se impõe. Não pode mesmo o ente estatal fazer o que bem quiser, a quem bem quiser, com dinheiro sobre cujo uso ela não pode querer, ela não tem querer, só tem dever. E esse dever, em relação ao uso dos recursos públicos, haverá de ser cumprido em estrita conformidade com o que dispõe a Constituição e a legislação que se lhe segue. Tudo que assim não seja que pretenda o órgão público, incluído o legislativo, afronta a Constituição em seu artigo 1º, na opção constituinte pela República. A forma republicana de governo desdobra-se em princípios que se dão a cumprimento obrigatório, tais como o da igualdade, com exclusão de privilégios, o da impessoalidade e o da moralidade pública, dentre outros. Se enfatizar ser próprio da República, aliás, a transitoriedade dos mandatos e dos mandatários, pelo que o regime jurídico que afirma os seus direitos, deveres e responsabilidades tem sede constitucional. O regime constitucional dos agentes políticos, categoria de que faz parte o governador de Estado, põe-se em termos taxativos, não comportando ampliação. Primeiro,
porque quem foi e tenha deixado de ser titular do cargo político provido por eleição não integra mais a categoria contemplada, pois a titularidade do cargo é previamente fixada no tempo, conforme a duração do mandato. E B, os direitos dos agentes políticos são afirmados na própria Constituição. A contraprestação pecuniária a eles devida é definida no sistema vigente como subsídio, artigo 39, parágrafo 4º e artigo 37, incisos 10 e 11, sendo esse cunhado exclusivamente na forma definida na norma constitucional nacional e não comportando alargamento. Subsídio é categoria remuneratória, quer dizer, é pagamento pelo desempenho de cargo público. Quem mais não desempenha cargo público não pode persistir a percebê-lo. Há casos, contudo, constitucionalmente previstos, nos quais deve o Estado ao ex-agente aposentadoria, conforme a situação juridicamente previsto. No caso, ora apreciado, contudo, é a Assembleia Legislativa Sul-Mato-Grossense que se apressa a esclarecer que não se dá situação de aposentadoria ou de benefício previdenciário, porque não há base constitucional para a sua definição pelo só exercício de 4 anos de mandato de governador de Estado, para o que a Constituição não afirma aquele direito. Portanto, o que se tem é uma situação singular em que se afirmou uma graça, como expressa aquele órgão legislativo. A questão constitucional que se põe, então, é se poderia o Constituinte Estadual criar categoria nova de gastos públicos em favor de ex-agentes políticos. Mais ainda, se tal categoria de graça remuneratória vitalícia, paralela à aposentadoria ou pensão, poderia ser concebida validamente pelo Constituinte Estadual, de se enfatizar que a transferência do pagamento ao cônjuge supérstite de quem tenha sido governador do Estado tem natureza de pensão, sem qualquer dúvida. A Constituição estabelece serem todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, no artigo 5º, e este, que é o princípio mais vezes repetido no texto constitucional de 88, expressa-se em matéria previdenciária ao preceituar o artigo 201, em seu parágrafo 1º, que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral da Previdência. A benesse instituída pela Assembleia Sul-Mato-Grossense em favor de ex-governador daquele Estado e como pensão devida ao seu cônjuge supérstite, desiguala não apenas os cidadãos que se submetem ao regime geral da Previdência, como também os que provêm cargos públicos de provimento transitório por eleição ou por comissionamento. Entre os primeiros, inclui-se o de governador de Estado, que, entretanto, não é o único que ocupa cargo público por provimento não efetivo. Vice-governador, secretário de Estado e os cargos providos por mandato, por exemplo, deputados estaduais, dirigentes de órgãos e entidades administrativos estaduais, provêm cargos que são desempenhados por um período previamente fixado. Não se cogite possa, numa república, desigualar todos os casos iguais em sua situação fática ou funcional, segundo o querer do legislador, como pretende fazer crer a Assembleia Sul-Mato-Grossense. Ensina João Barbalho, aspas, não há perante a lei republicana grandes nem pequenos, senhores nem vassalos, patrícios nem plebeus, ricos nem pobres, fortes nem fracos, porque a todos irmana e nivela o direito. Não existem privilégios de raça, casta ou classe, nem distinções quanto às vantagens e ônus instituídos pelo regime constitucional. E a desigualdade proveniente de condições de fortuna e de posição social não tem que influir nas relações entre o indivíduo e a autoridade pública, em qualquer de seus ramos. A lei, a administração, a justiça serão iguais para todos. E a desigualdade, além de injusta e injurídica, é impolítica. Em que fundamento se faria repousar uma organização política dando mais direitos, mais garantias, mais vantagens a uns do que a outros membros da mesma comunhão? Não seria num princípio de direito. A ausência desse princípio cria uma situação irritante, de desgosto, de animadversão, de hostilidade contra os favorecidos, contra os privilégios. Outrora os povos a suportavam e era mantida pela ignorância e fraqueza dos prejudicados. Mas hoje, que à luz da civilização, os povos vão conhecendo o que valem pela consciência de seus direitos, o privilégio lhes é uma afronta e provocação, constituindo reação e perigo para a ordem estabelecida. Finalmente, de todas as formas de governo, é a república mais própria para o domínio da igualdade, a única compatível com ela. A igualdade repele o privilégio, seja pessoal, seja de família, de classe ou de corporação. Nas monarquias, os títulos e honras, quando bem distribuídos, além de servirem de recompensas nacionais, servem também de adornos e de solidez à grande pirâmide em cujo cimo está colocado o trono. É do que absolutamente não necessita a república. E lhes são tais coisas essencialmente contrárias, desde que envolvem ou acarretam quaisquer regalias, vantagens e isenções. Nela, conforme proclama o preâmbulo da Lei 277-F, de 22 de março de 1890, a cada
cada cidadão deve contentar-se com a satisfação íntima de ter cumprido o seu dever e com a consideração pública que daí lhe deve provir. A Assembleia Legislativa sul-mato-grossense assevera que poderia instituir a benesse que entendesse destiná-lo a quem escolhesse. O que fez relativamente a ex-governador poderia ser feito para, aspas, contemplar com uma pensão descendente de destacada figura que em vida prestou relevantes serviços à comunidade que, odiernamente, não tem como manter a própria sobrevivência, ou ainda, dotar um estudante ou um atleta de uma pensão para a continuidade de suas atividades. Distou essa afirmativa, assim feita, de tudo que prevalece atualmente em termos de destinação dos recursos públicos no sistema jurídico brasileiro. Além de desigualar antirrepublicanamente, também não poderia o Constituinte Estadual fazer o que fez e o que alega que ainda mais poderia fazer, em face do que dispõe o artigo 37, caput da Constituição da República, especialmente quanto aos princípios da impessoalidade e da moralidade. Pelo princípio da impessoalidade, expresso no caput do artigo 37, impõe-se a vedação de concessão de favores, regalias ou proveitos, segundo a condição pessoal do beneficiado. Como disse em outra oportunidade, o princípio constitucional da impessoalidade administrativa tem como objetivo a neutralidade da atividade pública, fixando como única diretriz jurídica válida para os comportamentos estatais o interesse público. A impessoalidade no trato da coisa pública garante exatamente essa qualidade da res gerida pelo Estado, a sua condição de ser pública, de todos, patrimônio de todos, voltada à concretização do bem de todos e não de grupos ou de algumas pessoas. O que a Constituição expõe como princípio da administração em seu artigo 37, caput, e que, aliás, é repetido no artigo 25 da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, impõe-se, como é óbvio, para o legislador em face da forma republicana de governo, que não possibilita ao legislador personalizar o que não é condição personalista e o que é mais, com recursos públicos. A graça concedida pela norma do artigo 29-A e seus parágrafos, do A das disposições constitucionais gerais transitórias da Constituição sul-mato-grossense, afronta manifestamente o princípio da impessoalidade, porque dota um cidadão que foi e que tenha deixado de ser agente público pelo exaurimento do mandato de governador de Estado, de condição excepcional, privilegiada, que não se compadece com aquela imposição constitucional. Também a todos obriga, na forma republicana de governo, o princípio da moralidade pública, ao direito do cidadão ao governo ético, impõe-se ao juiz, ao administrador e ao legislador o dever da moralidade pública, que há de perpassar e informar todos os seus atos. Desde a antiguidade se observa, como ensina, dentre outros, Radbruch, que uma lei que contravém os princípios básicos da moralidade não é direito, ainda que formalmente válida. O conteúdo do princípio da moralidade impõe-se no sentido de ser a norma ou comportamento administrativo tendente a realizar interesse público específico, objetivamente determinado. No caso em apreço, não há interesse público sequer alegado, porque a explicação oferecida para a adoção da medida é que se teria decidido premiar quem tenha exercido o cargo de governador do Estado em mandato integralmente cumprido, com uma graça remuneratória vitalícia mensalmente paga com recursos públicos. O conteúdo ético da despesa a ser assumida pelos cidadãos não é posta sequer como referência, apenas afirmando a Assembleia Legislativa sul-mato-grossense em suas informações que, por esse benefício da graça, o Estado externa o seu reconhecimento a quem, de alguma forma, ele entende haver contribuído com o seu desenvolvimento. O conteúdo da ética pública para o gasto estipulado como forma de agraciar pessoas que não mais fazem parte dos quadros do Estado não é demonstrado na espécie. Também por isso, a norma apreciada revela-se incompatível com os princípios constitucionalmente definidos. A Assembleia Legislativa alonga-se nas informações, enfatizando o princípio federativo como autorizador da providência legal adotada, a partir da análise do quanto prevalecia na vigência da emenda número 1 de 69, em cujo artigo 184 se positivara. Cessada a investidura no cargo de presidente da República, quem o tiver exercido em caráter permanente fará jus a título de representação, desde que não tenha sofrido suspensão dos direitos políticos, a um subsídio mensal e vitalício igual ao vencimento do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Duas observações se impõem. A primeira é que não foi aproveitada a norma com aquele conteúdo pelo Constituinte 87 e 88 a embasar idênticas medidas nos sistemas estaduais. A segunda é que a expressão ali utilizada, subsídio, não tinha naquele texto o conteúdo que passou a ter a partir da emenda constitucional número 19. Também é curioso anotar que o texto adotado pelo Constituinte Reformador Sul-Mato-Grossense de 2006
acolhe quase que literalmente o texto da norma do artigo 184 da emenda número 1, como se aquela ainda não tivesse decaído há quase 19 anos. Eu fiz um cotejo, um quadro para os senhores ministros dos dois textos, e se vê que o artigo 29A é decalcado, literalmente, no artigo 184. Cessada a investidura no cargo de presidente da República, no caso, governador, quem o tiver exercido em caráter permanente fará jus a um subsídio mensal e vitalício igual ao... É literalmente a mesma coisa. Observa a Assembleia Legislativa que a emenda constitucional número 1, de 69, instituiu tal benefício ao ex-presidente da República, não determinando e tampouco vedando aos Estados-membros a adoção da medida relativamente aos governadores, e que, atualmente, a Constituição é silente sobre o assunto, sendo que seu texto, no entanto, garante a autonomia do Estado ao dispor em seu artigo 25, seu parágrafo 1º, que os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Dá-se que o fundamento do Constituinte Estadual, a partir de 5 de outubro de 1988, é a Constituição promulgada naquele dia, e não mais a Emenda Constitucional número 1, de 69. Parece que disso se houve em esquecimento o digno órgão legislativo, tanto que aproveitou até mesmo a redação adotada naquela emenda, graças a Deus e aos brasileiros, decaída há quase 2 décadas. O princípio federativo confere, é certo, aos entes federados, competência privativa que explicita o espaço constitucional da autonomia de cada um. Todavia, o texto normativo do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, patenteia que a competência autônoma estadual limita-se pelos princípios da Constituição Federal. E alguns deles, o da igualdade jurídica, o da moralidade pública, o da responsabilidade dos gastos públicos, o de sua definição quando da fixação ou aumento de gastos com pessoal segundo identificação de fonte de custeio, máximo em se cuidando para quem deixou de fazer parte do pessoal ativo da entidade, são de obediência obrigatória. No caso em pauta, eles foram descumpridos, como antes ponderado. Raul Machado Horta pondera que, aspas, a Constituição de 88 contém em sua estrutura um tipo de norma vinculada diretamente à organização da forma federal de Estado, normas centrais. Essas normas ultrapassam a organização da União para alcançar a estruturação constitucional do Estado-membro em fase ulterior, que dependerá do poder constituinte do Estado, titulada Organização Constitucional do Estado Federado. O volume maior ou menor das normas centrais é variável no tempo e estará relacionada com o tipo de federalismo consagrado na Constituição Federal. As normas centrais da Constituição Federal distribuem-se em 4 grupos: princípios desta Constituição, princípios constitucionais, normas de competência deferidas aos Estados e normas de pré-ordenação. Afirma aquele professor que o novo texto constitucional brasileiro concebeu o federalismo de equilíbrio e que a Constituição de 88 adota a técnica da autonomia controlada, sem incorrer nos excessos centralizadores da Constituição de 67. O artigo 25, diz o professor Raul Machado, subordina o poder de organização dos Estados aos princípios dessa Constituição e, sob o ângulo da incidência do poder de organização do Estado, diz ele, localizamos na Constituição de 88 o seguinte conjunto de normas centrais: normas de pré-ordenação, remuneração dos deputados estaduais, eleição, mandato e posse do governador e do vice, perda de mandato, regras sobre a administração pública. Na esteira da lição de Raul Machado Horta, pode-se adotar a compreensão de que as normas constitucionais nacionais informadores do regime constitucional dos agentes políticos, como os governadores de Estado, e gastos como este, de graça remuneratória de ex-governadores, submetem os legisladores estaduais, incluídos, entre estes, os constituintes decorrentes. As normas de princípios da administração pública, por igual, sujeitam o constituinte estadual, vinculando-o de modo incontornável. O modelo de federalismo de equilíbrio adotado no Brasil acolhe o princípio da simetria, segundo o qual há uma principiologia a harmonizar as estruturas e regras que formam o sistema nacional e os sistemas estaduais, de tal modo que não podem destoar os modelos adotados no plano nacional e nos segmentos federados em suas linhas magnas. O equilíbrio federativo, neste quadro, vem com a unidade que se realiza na diversidade congregada e harmoniosa. Imaginar, assim, que o que deixou de ser posto no ordenamento constitucional nacional relativamente a ex-presidente da República deveu-se à opção, que pode ser subestimada no plano estadual, em nome da autonomia federativa, não há de prevalecer quando o fundamento da não concessão da graça está em sua incompatibilidade com os princípios constitucionais vigentes, que, como reiterado, informam a estrutura e a organização do poder em qualquer plano em que se dê a sua manifestação.
O princípio da autonomia dos Estados-membros da Federação entende-se, harmoniza-se e conformam aos princípios constitucionais de atendimento obrigatório por todos os entes federados. Informa ainda a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul que a ausência de norma específica não pareceu a alguns Estados-membros constituir vedação para dispor sobre a matéria em suas respectivas constituições. A circunstância de entendimento como esse ter conduzido à geração eventual daquelas normas não poderia servir de convalidação aos vícios apontados no caso em foco. Como a estrutura do poder, a administração também é federativa e os princípios que a ela se impõem valem, como se tem no caput do artigo 37 da Constituição da República, para qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Note-se que não apenas os princípios, mas algumas das regras que os explicitam e que se positivam nos incisos e parágrafos do artigo 37 da Constituição brasileira sujeitam os entes federados. Dessa natureza são as normas que concernem aos pagamentos públicos referentes a cargos, funções e empregos públicos, que se conectam aos princípios da responsabilidade de gastos públicos, aos critérios do controle de sua regularidade, da responsabilidade fiscal com contas públicas, à identidade das fontes e formas de pagamento devido, segundo a lei, em cada situação. Entre as normas relativas à matéria se tem as proibitivas, dentre as quais, de acatamento obrigatório por todos os entes estatais, a que veda equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias, e que, segundo a Advocacia Geral, a autora, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria da República, teria sido inobservada. Constituinte reformador de 98, pela Emenda Constitucional 19, substituiu a palavra originariamente adotada no inciso 13 do artigo 37, que se referia à proibição de equiparação ou vinculação de vencimento, que é só o valor de base da remuneração, pela expressão quaisquer espécies remuneratórias, de modo a fazer ali conter qualquer pagamento a pessoal a qualquer título feito pelos entes estatais. Afirma a autora, em peruração aproveitada pela Advocacia Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República, que aquela regra proibitiva teria sido desobedecida nas normas questionadas, porque a definição do valor a ser pago a título de graça a ex-governador do Estado sul-mato-grossense teria estabelecido equiparação ao valor devido pelo exercício do cargo. Equiparação é uma igualação horizontal de vencimentos ou de remuneração determinada mediante comparação, que conduz à conclusão sobre a analogia possível juridicamente de cargos, funções ou empregos ou das atribuições que lhes são inerentes. Os cargos são desiguais, mas, pela via comparativa, chega-se ao resultado jurídico de que os vencimentos que lhes são inerentes devem ser desigualados. Equipara-se o que não é igual, mas que pode ser juridicamente tratado como se o fora. Na espécie em foco, não se tem equiparação, porque não se tem sequer cargos, funções ou empregos desiguais igualados pela norma criada. A graça concedida nas normas em pauta tem como titular do favor alguém que não ocupa mais cargo público. O pagamento não corresponde, portanto, a cargo nem a contraprestação pecuniária pelo seu desempenho. O que se poderia acolher no caso seria a ocorrência de vinculação. Por essa se tem a formação de um elo jurídico em razão do qual, aumentado o valor de vencimento devido legalmente pelo exercício de determinado cargo, todos os valores referentes a outros cargos àquele vinculado são imediatamente acrescidos na mesma condição, proporção e paridade. Parece, portanto, que, ainda que de forma um tanto imprópria, porque não existe cargo de ex-governador, o que de que aqui poderia cogitar seria da transgressão à regra proibitiva da vinculação, conquanto não se tenha cargos para situações previstas. As normas contidas no artigo 29A e seus parágrafos, do A das disposições constitucionais gerais transitórias da Constituição sul-mato-grossense, não criaram cargos cuja referência remuneratória fosse equiparada, mas o valor a ser conferido ao beneficiário seria vinculado ou identificado pelo que percebe o governador do Estado como subsídio. Concedeu-se um favor pecuniário com valor vinculado à referência do devido ao cargo de governador. Fica assim, vinculado o valor a ser conferido ao favorecido, ao quanto percebe, aí sim, a título de subsídio, pelo governador do Estado. Certo é, contudo, que o ex-governador não ocupa cargo, menos ainda compõe os quadros do Estado, sequer como inativo, como pretende a Assembleia Legislativa, uma vez que, segundo as suas informações, não se cuidaria de benefício previdenciário, mas apenas uma graça com recursos públicos que ela entendeu de criar. O descumprimento da norma constitucional do artigo 37, inciso 13, pelas normas questionadas, estaria caracterizada com a singularidade da situação posta.
Finalmente, uma última palavra, a questão dos gastos públicos com ex-agentes públicos, como se tem na espécie, resolvida no caso sul-mato-grossense para o ex-governador na forma agora examinada. Os cargos públicos, políticos ou administrativos, providos de forma não efetiva por eleição e mandato ou por comissionamento, não deixam em desvalia dos direitos constitucionais previdenciários que os titularizam. Os seus titulares e ex-titulares submetem-se ao regime geral de previdência social nos termos do artigo 40, parágrafo 13. Conquanto não assentada de forma cabal pelo Supremo Tribunal a exata compreensão da norma prevista neste artigo, é certo que se afirmou tendência nesta casa, após a emenda constitucional número 20, de 98, que entre os cargos de natureza temporária previstos naquela norma estão os de natureza política previstos por mandato e mediante eleição de seus ocupantes. Os precedentes do Supremo Tribunal na matéria não podem ser desconsiderados como pretendido pela Assembleia, que diz que o que se tem aqui seria apenas medida liminar deferida na ação direta de inconstitucionalidade 1461, de relatoria do ministro Maurício Correia, pela qual o Supremo Tribunal, pelo seu plenário, decidiu, em 26 de junho de 96, que não haveria possibilidade de fixação de aposentadoria para ex-governador. Não se firmou ainda jurisprudência no Supremo quanto à legislação infraconstitucional referente aos dispositivos legais que tratam da submissão dos ex-agentes políticos ao regime geral de previdência social e a sua condição de segurados naquele sistema após o advento da nova legislação infraconstitucional. E essas matérias, diga-se, tocam apenas a látere, o quanto cuidado e concluído na presente ação, e não tem nenhuma repercussão no resultado, na conclusão desta ação direta. Por tudo quanto exposto, eu voto no sentido de julgar procedente a presente ação, para declarar inconstitucional o artigo 29 e seus parágrafos do ato das disposições constitucionais gerais e transitórias da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul. Eminente relatora, julga procedente a ação. Ministro Ricardo Lewandowski. Em substancioso, voto da eminente relatora. Ministro Eros Grau. Eu vou pedir vista, senhor. Ministro Pertence, Vossa Excelência deseja adiantar a voto? Presidente, eu vou adiantar o voto com as excelentes colegas. Nos termos exatos em que acompanhei o relator, ministro Maurício Correia, na ADI 1461. É claro que a eminente relatora deu 1461. Né? É claro que a eminente relatora deu outro aprofundamento à demonstração da incidência, no caso, de princípios eminentes, a partir do princípio republicano. Eu não quero me comprometer com isso, não. Então, não vejo esse toque de moralidade na preservação do ex-chefe de Estado da condição de impotência financeira, que, obviamente, o aceno à Previdência Social não elige. Eu fico com a vinculação, e exclusivamente, para acompanhar e julgar procedente a ação. Senhora presidente, eu vou Pois não. aguardar a vista aqui solicitada pelo ministro Eros Grau, porém, quero adiantar o meu aplauso, o meu entusiasmo pelo estudo criterioso, cuidadoso, aprofundado que fez a ministra Carmen Lúcia, evidenciando o seu notável saber de constitucionalista. Pois não. Não? Após o voto da relatora, que julgava procedente a ação para declarar inconstitucional o artigo 29-A e seus parágrafos do ato das disposições constitucionais gerais e transitórias da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, acompanhada foi pelo ministro Ricardo Lewandowski e pelo ministro Sepúlveda Pertence. Pediu vista o ministro Eros Grau, aguardam os demais. Estou com medo de deixar os ex-presidentes da República a pé. Não, eu pedi vista porque eu me lembrei do caso da viúva de Rui, eu me lembrei da viúva de Lincoln, me lembrei de inúmeros casos que estão Mas aí, sob por isso outra que me ordem chamou a atenção. constitucional, né? Sob outra ordem constitucional. Claro que há muito coisa. Eu não Vamos quero me discutir isso, comprometer. senhor.
Porque, a rigor, não se deixa margem a qualquer vantagem, a qualquer gasto, seja o mínimo de meios de subsistência, seja com a segurança de ex-chefes de Estado. E aí teríamos também nas 3 esferas, Sim, é claro. também na esfera municipal. É claro. Então, tá? E o tribunal conhece também, no caso não foi a eminente relatora, depois de aludir à simetria, que no caso do ministro Maurício Correia era praticamente o único fundamento do seu voto, além da vinculação, e por isso fiquei só na vinculação. Ao contrário, a ministra Carmen Lúcia, a partir da simetria, que eu acho que é desnecessária para aplicar o artigo 37. O artigo 37 é explicitamente dirigido às 3 esferas da federação. Tá? Mas o tribunal conhece uma certa antipatia que eu tenho pela alegação do princípio da simetria como pomada maravilha para resolver qualquer problema federativo. Além do problema. Não é o caso, repito. No caso que se alegou, foi o princípio republicano, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, argumentos altamente respeitados. Apenas fica aqui a minha nova declaração de antipatia pelo princípio da simetria quando vem sozinho. Não, a Constituição, a Carta de 69 concedia, a de 88 deixou de conceder, logo está vedado aos Estados. Este argumento é que eu não... Vossa Excelência não usou, não é preciso dizer. Não, aliás, você até dizer outra coisa. Eu É, tive o cuidado de olhar Preciso como a cuidado com esse Assembleia raciocínio. Legislativa Sumatogrossense trata muito disso, ela nas informações. não permite. Eu tive o cuidado, ministro Pertence, de procurar nos meus alfarrábios como é que foi essa discussão na Constituinte. Foi o seguinte, foi apresentado pelo Paulo Macarini, de Santa Catarina, uma proposta para expressamente subtrair a qualquer ex-presidente para atingir os anteriores, mas isso foi apresentado na Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. E foi considerada essa proposta apresentada prejudicada para que fosse para o artigo 399 que àquela altura e só não houvesse voltou. ex-governadores homens. Mas, enfim, eu até que, pelo meu cuidado, fui ver como é que tinha se passado na Constituinte. Se passou assim, expressamente. Não pode, porque não tem mulher ex-governadora, eu já tenho várias. Vamos maturar uma reflexão a partir também do voto do eminente ministro E eu Eros colherei Grau. os frutos do amadurecimento de Vossas Excelências. A mim me preocupa, na verdade, só também para efeitos de nota mnemônica, é a invocação do princípio da moralidade. Realmente eu fico muito preocupado, já falei isso quando discutimos a questão da anistia, que nós comecemos a invocar o princípio da moralidade como parâmetro de controle, porque nós sabemos onde começa e não sabemos onde termina, em termos de atividade jurisdicional constitucional, mas isso será objeto das discussões quando o ministro Eros Bem, trouxer. senhores ministros, vamos fazer um intervalo de 20 minutos e retomaremos os trabalhos. Quê?